Querida comunidade, você que acompanha esta Eucaristia, participa. Hoje, os domingos do tempo comum, a Igreja do Brasil tem autorização deste domingo ser ocupado pela festa, a solenidade de Nossa Senhora da Assunção. Um dogma mariano, a Assunção de Maria, o maior deles, pois ela foi elevada de corpo e alma ao céu. O seu Filho Jesus, a qual ela tinha sido preparada, por isso os outros dogmas de Maria foram em torno do próprio Jesus. Maria, na comunidade de Éfeso, ainda no início da nossa fé, no ano 300 e pouco, é declarada Mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus foi sempre compreendido como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Alguns não acreditavam que Jesus fosse Deus, outros achavam que Jesus fosse só Deus e estava fazendo de conta que era homem. Precisou a comunidade ir fortalecendo a sua fé e definir: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E se Jesus é Deus, Maria então não deu a divindade a Jesus. Jesus já é Deus, sempre foi. Maria deu a humanidade a Jesus. Mãe de Deus, sempre virgem, o segundo dogma. Depois a Imaculada Conceição, aquela que tinha sido preparada desde antes. E se ela fora e recebeu este grande dom de ser mãe, de ser cuidada, de ser escolhida por Deus, o seu Filho não deixou que o seu corpo se corrompesse na terra. Por isso, iniciei a missa dizendo que esta celebração tem gosto de céu, como a oração coleta do dia de hoje, no Oremos inicial. Maria, a sempre Virgem, a Imaculada, que foi elevada de corpo e alma, que nós, caminhando neste mundo, não percamos o nosso olhar para o céu. Maria mereceu e merece estar junto de Deus, de corpo e alma no céu. E nós, seus filhos, somos convidados a nos prepararmos sempre, voltarmos o nosso olhar para o céu, de onde nos aguarda a graça de Deus. Nós não somos desse mundo, nós caminhamos neste mundo. A festa de hoje exalta Maria como aquela que foi comparada à arca da nova aliança, como inclusive nós a saudamos assim nos mistérios do terço, na ladainha, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento era aquela caixa bonita que tinha sido preparada de ouro, toda talhada, aonde dentro dela a comunidade guardava as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Essa era a Arca da Aliança. E a comunidade carregava essa arca com todo cuidado. Existia toda uma preparação, um lugar para que ela ficasse. E a arca era sinal de que Deus estava. Deus tinha falado com o seu povo por meio daquelas palavras. Maria, então, é considerada a arca da nova aliança. O seu útero foi preparado. E ela recebeu a graça de conceber e de trazer ao mundo o Verbo de Deus. A comunicação maior de Deus com o mundo
que é Jesus. E por isso ele veio. Ela deu à humanidade. Ela ofereceu a sua vida. Ela ofereceu o seu templo que Deus lhe tinha dado, o seu corpo, para gerar Jesus. Seu corpo e sangue gerou o corpo e sangue humano de Jesus. E neste encontro da humanidade com a divindade, o Espírito a concebeu. Que maravilha nós podermos perceber que grandeza é este reino de Deus. Fomos escolhidos por Deus, amados por Deus. E por isso Maria hoje vai visitar Isabel, sua prima, e a cena, entre outros aspectos que os teólogos biblistas levantam, fazem a comparação, a relação com a Arca da Aliança. Os textos do Antigo Testamento, dos profetas, quando Davi transfere a arca até Jerusalém, quando ele recebe esta arca, ele vai dizer: eu não sou digno de que o Senhor venha até mim, a minha casa. Foi assim que Isabel cantou. Isabel cantou também: bendita és tu entre as mulheres. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? O que fez de Maria ser grande? Ela ter se feito humilde, serva. Colocou-se à disposição de Deus. Ela se fez mãe do Altíssimo, mas ela sempre quis ser a menor, a pequena, a servidora. Mas ela intercede por nós. Ela é a mãe servidora, a mãe amorosa, a mãe que cuida dos seus filhos. O Redentor, como afirma a Igreja, é Jesus. Mas Maria nos convida, nos mostra o caminho. E por isso a festa de hoje, também chamada Festa da Dormição de Maria, diz uma tradição antiga, dos escritos apócrifos inclusive, que Maria percebeu que estava chegando a sua hora. E ela então convidou e mandou chamar os apóstolos, porque ela os amava como filhos, os primeiros que seguiram o seu filho Jesus. Os apóstolos conseguiram chegar a tempo e depois ela dormiu. E quando abriram o túmulo 3 dias depois, na chegada de Tomé, o corpo já não estava. E a Igreja então, desde o início, tem essa grande devoção. Maria tocou o céu foi aberto para ela, e ela de corpo e alma intercede a Deus por nós. Maria, como nós também dizemos este termo quando nos tratamos da nossa morte, aqueles que dormem nos braços de Deus, aqueles que dormem o sono profundo, é um modo de dizer: Maria também morreu, passou pela experiência da morte, mas não da corrupção do seu corpo na terra, como o nosso corpo marcado pelo pecado. Maria não foi marcada pelo pecado. Ela é imaculada. Somente um corpo imaculado, somente um corpo preparado poderia gerar o Salvador. Por isso exaltamos Nossa Senhora como Mãe de Deus e nossa Mãe. Louvando a Maria, nós chegamos a Jesus. Confiantes nela, nós sabemos, o Senhor vai nos conduzindo, que nós não percamos a direção do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção
a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós.